Oi, gente, tudo bem? Olha aqui a olheira da pessoa. Tô no meio da nossa mudança, nós estamos mudando e tô organizando aqui os livros da Lulu. E encontrei um livro sobre o qual eu queria falar um pouco com vocês. Olha só, é os três porquinhos, mas é os três porquinhos diferentes. Gente, presta atenção, é muito sério o que eu vou falar. Bom, como eu disse, essa história é diferente, ó. Três porquinhos irmãos moravam juntos na floresta. Eles dividiam as tarefas de casa, mas os dois mais novos não gostavam de ajudar e deixavam tudo para a irmã fazer. Cansada, a porquinha propôs a eles que cada um fosse morar na própria casa. Aqui, claro que os porquinhos aqui, ó, os dois preguiçosos, irresponsáveis, fracos, eles adoraram a ideia, né? Agora nós vamos curtir a vida doidado e deixar essa chata pra lá. Vamos lá! Bom, gente, eu acho que vocês conseguem imaginar o desfecho dessa história, né? Os dois porquinhos fracos e irresponsáveis, né? Eles preguiçosos. Um fez uma casa de palha, outro fez de madeira. O lobo derrubou. Eles correram de volta para a casa de tijolos da porquinha. A irmã que fazia tudo já estava cansada daqueles dois folgados, né? Parece até uma história bonitinha, mas se a gente for pensar, quando um livro desse tipo entra na nossa casa, ele vai trabalhar com o imaginário, com o inconsciente dos nossos filhos. E esse livro está normalizando o fato da mulher ser sobrecarregada, é normal, ela dá conta de tudo, ela faz tudo. E o fato dos homens serem fracos, a gente está vendo muito homem fraco hoje, né? Não é o caso do meu marido. E homens que não têm ambição, homens irresponsáveis, homens que engravidam as mulheres e vão embora, deixam elas cuidar dos filhos sozinhas. Claro, elas dão conta de tudo, né? Elas nem precisam deles. E eles até acham bom ficar livre dessas chatas, né? Então é isso aqui que a gente está normalizando quando a gente coloca um livro desse dentro de casa. A história real dos três porquinhos, ela mostra uma mãe que coloca os filhos para fora de casa, né, para eles terem suas casas e que cada um tenha responsabilidade no que eles vão construir lá fora, no que eles vão edificar. A casa é simbólica, que eles tenham responsabilidade e que já chega, ó, vocês já cresceram, vai cuidar da vida de vocês. E é isso que não acontece na nossa geração. Por isso que tem tantas mulheres sobrecarregadas, né, que adoecendo, que não tem tempo com os filhos, que não tem tempo para si mesmas, né, casamentos falidos, né, muito sofrimento, separações, dor, muita gente perdida, crianças querendo, né, se despedir da vida, adolescentes. A gente nunca viu tanto caos. E é por causa disso, a gente não pode romantizar o fato da mulher estar sobrecarregada, dar conta de tudo, não precisa de homem, e dos homens serem fracos mesmo, e o lobo vai derrubar a casa deles e eles vão voltar. Por quê? As nossas filhas vão achar que isso é normal, e os nossos filhos também, né? Que eles não precisam ter responsabilidade, eles, né? Ou podem voltar para casa da mamãe e do papai, né? Que é o que está acontecendo, porque como a porquinha da história original, os pais, eles não colocam mais os filhos para fora, eles não ensinam mais os filhos que eles têm que ter ambição, que eles têm que procurar crescer, que eles têm que cuidar da própria vida. Os pais estão deixando os filhos todos velhos, debaixo das próprias asas, resolvendo os problemas deles. Então, tá uma confusão só essa geração. E é muito importante que a gente esteja bem atento ao tipo de história, música, vídeo que os nossos filhos veem. Porque a gente está formando o caráter deles e as novas gerações. Então, a gente tem que mostrar para as nossas filhas que existem sim homens bons. Se a gente não conseguiu mostrar com o exemplo, dando um bom pai para elas, tudo bem, a gente não sabia como fazer isso, mas a gente pode ensinar para elas, né? Eu tenho um marido incrível, mas olha só, eu sou filha fora do casamento. Meu pai me assumiu, mas ele podia não ter me assumido. Então, assim, eu sempre tive um exemplo do tipo de família que eu não queria formar, né? De como eu não queria que os meus filhos se sentissem, porque eu sei como eu me senti quando eu era criança. E então eu arrumei um bom homem que eu amava e que eu estudei quem era aquele homem antes de me casar com ele. Então a gente tem que ensinar para as nossas filhas que existem sim homens bons e que só esses homens bons é que podem estar ao lado delas e que elas têm que também ser boas mulheres. Ensinar aos nossos filhos que existem boas mulheres, mas que elas não são serviçais deles em nenhum setor, né? Nem o corpo delas, nem o trabalho doméstico delas,
nem o dinheiro que elas trazem para casa. Elas não são serviçais deles. Eles têm que ser ambiciosos, provedores, protetores do lar e da segurança da família, bons pais, responsáveis. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. E as historinhas, elas nos ajudam a ter ferramentas lúdicas para formar um bom caráter dos nossos filhos. E quando a gente deixa um tipo de história dessa entrar, a gente normaliza na cabeça das crianças que todo esse caos da nossa sociedade hoje é normal, inclusive mulheres sobrecarregadas e homens irresponsáveis. A gente não pode fazer isso. Primeiro que esse livro ataca os homens, né? E esse livro, a gente pensa assim, essa porquinha é empoderada, mas não é. As empoderadas estão adoecendo. Eu tenho visto muita mulher que fala assim sobre a profissão, né, que estão crescendo a profissão e deixam os filhos, e a hora que eu vou conversar com elas assim, eu não sei o que acontece, às vezes eu falo com as pessoas, elas abrem a vida delas pra mim, eu me sinto muito lisonjeada, mas eu tô vendo mulheres angustiadas por passarem pouco tempo com os filhos, né, então assim, no fundo, mulheres muito tristes porque foram abandonadas e queriam construir uma família sólida, mas os homens não corresponderam, porque é normal que um homem seja irresponsável na nossa sociedade de hoje. Então, gente, eu quero deixar essa reflexão. Depois vocês me falam aqui embaixo o que vocês acharam. Mas vamos estar bem atentos ao tipo de história, música e livro que entra na nossa casa. A Lulu, minha filhinha, ela tem paralisia cerebral e autismo, mas o cognitivo dela tá presente. Eu não sei se ela terá uma vida funcional, se ela vai casar, como será a vida dela. Mas eu sou responsável por formar um imaginário saudável nela. E eu tô atenta a cada detalhe do que entra aqui na nossa casa, viu? Então, deixa aí seus comentários. O que vocês acharam disso? Um abraço.